Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Eva Maia. Tudo que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Tudo que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Essa expressão, essa frase que Jesus pronunciou, eu acho que diz tudo a respeito de fé. Por mais que queiramos, por mais que tentamos explicar de uma forma melhor, eu acho que não teríamos condições, pois Deus é perfeito e Jesus, nessa frase, também foi perfeito. Porém, eu posso ajudar a explicar a vocês alguns significados e como funciona a fé. A fé nada mais é do que a convicção, a certeza daquilo, a crença que temos naquilo, mesmo sem ver. É acreditarmos naquilo que não vemos. Na verdade, fé é uma palavra que simboliza o que cremos sem ver. Bem, a fé, ela não tem tamanho. A fé não pode ser pequena, não pode ser grande. A fé simplesmente existe ou não existe. Ou temos fé ou não temos fé. Não podemos ter uma fé pequena, não podemos ter uma fé grande. Ou é fé ou não é fé. Ou acreditamos ou não acreditamos. A fé não admite que fiquemos em cima do muro. A fé não acredita, a fé não admite que tenhamos dúvida. A fé é a própria certeza, é a própria convicção, indubitavelmente. Então, para termos a fé que nos ajuda, a fé que nos salva, precisamos crer, mesmo sem ter visto. Eu, particularmente, acho bem difícil explicar fé. Por mais que eu queira explicar, talvez eu nunca conseguirei explicar o suficiente. Porque depende da vontade da pessoa, depende de cada um, a reação de cada um. Não temos como colocar na cabeça de uma pessoa que ele tenha que ter fé. Eu mesma, durante muito tempo, durante muitos anos da minha vida, passei muitos anos e muitas vezes eu não tinha fé naquilo que me diziam, naquilo que acreditavam, naquilo que me passavam. Eu simplesmente não conseguia crer com total convicção e não aceitava. E hoje eu vejo que também existem coisas que nem para tudo temos que fecharmos os olhos e acreditarmos. Mas as coisas de Deus, essas devemos crer naquilo que Jesus praticava e dizia. Está escrito em tantos lugares os ensinamentos de Jesus. E tantas vezes que ele falou, quando ele se referiu ao pequeno grão de mostarda, quando ele se referiu que tivéssemos a fé, poderíamos até mesmo remover montanhas.
É claro que havia o significado de um pouco de exagero, porque Deus queria, através de Jesus, Ele queria realmente que nós entendêssemos que teríamos que ter uma fé tão grande como do tamanho, como que acreditássemos que poderíamos remover uma montanha. A nossa fé teríamos que ter a fé, bastava ter a fé, porque, como disse, não existe uma fé grande, uma fé pequena, ou se tem fé ou não se tem fé. É impossível alguém dizer, eu tenho uma fé pequenininha. Bom, já aí tendo essa dúvida, ele já não tem a fé. As pessoas, elas inclusive não têm fé nem na sua própria pessoa. A maioria das pessoas não acreditam em si próprio. Então, elas têm a dificuldade de acreditarem também em outros, pois não acreditam nem mesmo nelas, na capacidade, não acreditam na possibilidade que ela tem, não acredita que são capazes de aprender, ou de fazer, ou de criar, e por isso vivem muitas vezes passando por diversas dificuldades em suas vidas, porque não acredita que são capazes de se transformarem em pessoas criativas, em pessoas que transformam a sua vida com outras capacidades, com outros desenvolvimentos que possam lhe fazer bem mais felizes. Elas ficam presas àquilo que aprenderam enquanto pequena e não se desprendem daquilo. E continuam sempre nesse padrão de vida, não acreditando que podem ter muito mais felicidades, muito mais abundância, muito mais prosperidade. Eu, por exemplo, tive grande dificuldade, inclusive, de aceitar a fé sem ver, quando comecei a estudar. Quando comecei a ler que eu tinha a capacidade de criar o meu próprio destino, que aquilo que hoje eu estava criando seria o meu futuro, que hoje o que eu estou passando foi aquilo que eu criei no meu pensamento há alguns tempos atrás. Eu tive essa dificuldade, confesso que tive. Parei para pensar muitas vezes, para também reconhecer, através de estudos, as pessoas as quais eu estudava, os autores de livros ou de vídeos, ou de todo tipo de informação, se essa informação era realmente informações corretas para poder acreditar no que eles diziam. Tantas vezes ouvi eles, tantas vezes assisti, que por fim eu comecei a pensar da seguinte maneira: por que motivos pessoas de caráter, pessoas idôneas, haveriam de publicar nas redes sociais ou publicar em livros tantas coisas a respeito da nossa mente? Por que haveriam de fazer isso? Se isso poderia nos prejudicar, com que finalidade estariam fazendo este mal às pessoas? E isso começou a fazer com que eu fosse tendo mais fé, fosse acreditando mais naquilo que eles diziam. Fora isso, eu fui tentando, eu fui fazendo, vou acreditar então que isso aconteça, e fui testando e as coisas foram acontecendo. E o que eu mais testei, assim, o que mais me aconteceu e que realmente eu dizia assim, puxa vida, eu sou uma pessoa tão com tantas coisas pequenas atravessadas no meu caminho, tanta falta de paz, tantos turbilhões na minha vida, eu não conseguia pensar, eu não conseguia relaxar tranquila, eu não conseguia fazer meus trabalhos com tranquilidade. E isso foi uma das primeiras coisas
que quando eu comecei a a orar cientificamente, orar conforme eles ensinam, muito mais agradecendo do que pedindo. Na verdade, a oração consiste em agradecer tudo que nós temos. Pois quando agradecemos aquilo que já temos, o nosso subconsciente providencia mais para que tenhamos mais aquilo que estamos agradecendo. Ele fica sabendo que aquilo foi de uma alegria para nós, que aquilo foi muito bem-vindo, e desta forma ele mexe céus e terra para conseguir nos tornar mais felizes ainda com o que ele pode nos fornecer. Então foi daí que eu comecei a ter as provas, eu comecei a ver que eu poderia, e daí eu passei a acreditar cada vez mais. Hoje não me resta uma dúvida, hoje não me resta nenhuma dúvida de que podemos nos transformar em pessoas muito mais felizes, de que podemos curar algumas doenças, algumas eu posso com certeza dizer que podemos. Não direi que todas poderemos, pois não sei se isso se é possível, mas muitas doenças, mas Deus dizia que tudo podíamos, através de Jesus foi dito que tudo podemos, mas precisamos ter a fé, precisamos acreditar que isto é possível. Acredito que qualquer doença seja curada quando simplesmente usarmos as atitudes corretas, quando usarmos a fé com uma convicção total, quando praticarmos, fazermos os pedidos através de práticas ensinadas, como a prática da visualização, estamos nos vendo, estamos vendo aquela pessoa que está bem, vendo a nós mesmos, aonde mais o resultado é mais poderoso em cima da nossa própria pessoa, mas nada impede que façamos por outras pessoas. Inclusive eu mesma tive um testemunho muito grande que eu fiz a um irmão e que consegui, na época, o resultado esperado. Eu acreditei, confiei e acreditei com certeza. Se estava escrito é porque era possível, e eu acreditei e o resultado foi positivo. Eu recebi, no outro dia eu tive a resposta naquilo que eu pedi tanto, aquilo que eu rezei, orei, e na verdade orei da forma que nos é recomendado. Orei enxergando, orei vendo ele em completa saúde, totalmente saudável. Eu vi ele várias vezes desta forma na minha imaginação. E no outro dia, o milagre havia acontecido, que, como eu digo, não é milagre, porque Deus deu esses poderes a nós. E nós temos o maior poder, por quê? Porque a maior crença, a maior fé que eu obtive depois de todos esses estudos, foi a que eu mais custei a entender e acreditar. A fé de que Deus está no céu. O céu é dentro de nós. O céu, Deus está junto conosco, Deus está no nosso íntimo. Deus está sempre disposto a nos ajudar, porque Ele é o próprio universo. Deus é tudo, Deus é a própria energia. Então Ele está junto conosco, Ele está dentro de nós. A nossa mente se mistura com a mente universal. E é por isso que conseguimos tudo. Quando fazemos a nossa oração com o desejo, nós colocamos nas mãos nas mãos de Deus, nas mãos do Divino, nas mãos daquele que criou céus e terra, porque Ele está em toda parte, Ele é no presente. Lembro também que isso eram coisas que eu pensava comigo, como eu poderia afirmar que Deus era onisciente, onipresente, onipotente, mas onde está esse Deus? Que Ele está em toda parte, e eu não vejo de nenhuma forma. Pois quando eu rezava, eu dizia que Deus está no céu, Deus está lá em cima, como é que Deus está aqui? Como é que Deus é onipresente?
Foi muito difícil eu entender isso. Eu só entendi isso quando cientificamente eu passei a estudar. Digo para vocês que eu nunca consegui entender isso através de nenhuma religião. Na verdade, só consegui entender isso que Deus realmente está conosco, está junto conosco, está dentro de nós. Ele faz parte da nossa vida. E é nisso que precisamos acreditar. E se nós acreditarmos que Deus está junto conosco e faz o que nós queremos, porque Ele está nos ajudando, e da forma que nós estamos pedindo para Ele, da forma que nós estamos agradecendo, Ele sabe o que queremos, então Ele nos dá tudo que nos torna felizes. Ele nos dá saúde, Ele nos dá felicidade, prosperidade, nos dá capacidades, nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá paz de espírito, nos dá... Com Deus nós temos tudo. E Deus é o próprio universo. E Deus é a mente universal. Deus está junto e nós estamos misturados a Ele. Estamos conectados pelas redes que nos conectam à sua mente, conectam a nossa mente, a mente de Deus e a mente dos outros, das outras pessoas. Então, dessa forma, como poderíamos ser infelizes? Claro que nós podemos ter tudo, pois é assim que funciona. Creiam vocês, tenham fé, acreditem, orem, não só pedindo, muito menos pedindo. Orem agradecendo, orem imaginando, orem criando a vida de vocês e acreditando e confiando. Isso é a fé. Se você confiar que você vai ter a saúde, que você vai ter a vida feliz, que você vai ter aquilo que espera, você acreditar nisso, você vai ter. Isso é a fé. Essa palavra tão pequena, mas que diz tanto e que nos faz tão felizes. E ela realmente não admite, como ela não admite nenhuma dúvida, é através dela que nós podemos alcançar até mesmo o que parece impossível. Através da fé, podemos conseguir tudo o que nós queremos, porque ela é a palavra-chave das nossas convicções, ela encerra em si tudo o que queremos. Quando fazemos todas as nossas orações, as nossas afirmações, as nossas criações, mas não, se nós fizermos da boca para fora, com palavras, depois esquecermos, não tivermos aquele desejo no íntimo, não tivermos realmente aquela vontade de que aconteça, não vai acontecer. Ela tem que ser embebida pela fé. A fé tem que ser assim o ponto crucial da nossa crença, da nossa vontade de conseguir alguma coisa. Tem que ser através da fé. Só conseguiremos se praticarmos a fé. Acreditem e sejam todos felizes como eu estou sendo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueçam, se inscrevam no meu canal, compartilhem comigo e até um próximo vídeo.